Um ótimo dia pra você, o melhor pra você está no ar com muita informação. Bom dia, Edu, bom dia, Mari. Bom dia você de casa, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Um ótimo dia pra você, bom dia, Zucca. Bom dia. Mariana Leão, minha amiga, a gente usa ponto eletrônico, fone de ouvido. É. Mariana, como é que a gente cuida da nossa audição, Mariana? Pois é, a gente já tá aqui com o nosso ponto eletrônico. Hoje tem estreia do quadro Explica Doutor justamente com esse tema, audição. Só que tem um detalhe, tem surpresa hoje aqui. O nosso médico, o nosso doutor que vem hoje aqui, é o médico do barulho. Como assim? A gente vai falar de audição com um médico que é otorrino, é um médico do barulho? É isso mesmo, Zucca. Daqui a pouquinho a gente vai entender que história é essa com uma baita surpresa. Médico do barulho, quero só ver o que vai acontecer. Obrigada. Eu que agradeço, Eu vou minha provar linda. daqui a pouquinho, que Por agora a gente favor. vai falar da estreia de um quadro. Olha, um quadro muito legal que a gente vai ter sempre aqui. Explica, doutor. Não, porque corro o risco de perder. Fica quietinho aí. Deixa eu explicar. Não, esse de café eu quero provar daqui a pouquinho. Gatinha, beijo, obrigada. É o seguinte, gente, a gente vai falar agora sobre o excesso de barulho que pode estar afetando a audição de muita gente. Eu que sou mãe de adolescente, você sabe como é que é. A garotada tá sempre com aquele fonezinho no ouvido. E você sabia que cerca de 10% dos brasileiros têm algum problema para escutar? Então agora acompanhe a reportagem da Fabiana Teixeira. Ficando na boa comida. Vivemos num mundo cada vez mais barulhento. O barulho e não a idade é a principal causa da perda auditiva. Estima-se que no Brasil mais de 15 milhões de pessoas sofram de problemas de audição por conta do barulho. Já estamos no meio do barulho, é o dia a dia da nossa cidade. As pessoas que vivem aqui, que trabalham aqui, não percebem o quanto esse nível de ruído é prejudicial para a sua audição. Quando a gente chega em casa, às vezes tem aquela dorzinha de cabeça. Pode ter sido provocado por tanto ruído? Com certeza. Churrascaria Gaúcha. Toda a tradição e qualidade da churrascaria gaúcha. Veja, nós chegamos aqui a quase 100 decibéis. É um nível de intensidade sonora muito alta. Você acha que você está ouvindo bem ainda ou você acha que você já perdeu um pouquinho da audição? A maioria das pessoas que já sofre de uma lesão auditiva induzida por ruído não percebe, acha que a sua audição é normal, porque as lesões são em frequências muito agudas. Você fica com esse fone de ouvido 24 horas, né? Você ouve bem? Tem certeza? Claro. Você acha que isso não te atrapalha em nada? Nem um pouco. E o problema é que estas lesões são definitivas. Se você tiver a lesão, não tem como consertar. Dona Lourdes já sente os prejuízos da perda de audição. De 0 a 10, a senhora ouve 10? 100%? Como é que tá a situação? 6. A pessoa fala, mas está abafada. Não é nítido. Os cuidados são um repouso auditivo periódico e um limite de tempo à exposição do ruído. Prepare então os seus ouvidos agora. Você que está assistindo ao Melhor para você, você viu o Dr. Jamal Azan aí na matéria? Pois é, ele é o nosso doutor do barulho. Olha por quê. Jamal, quem diria, Zucca e Edu? É o médico do barulho mesmo. Gente, sensacional.
foi eleito o melhor médico baterista do Brasil. Imagina. Impressionante, que show. Agora, como combinar isso tudo, né? Proteger o ouvido nessa sonzeira toda. Com certeza. Que bacana, doutor. Muito obrigado pelo convite, por vocês estarem aí. Para que a gente possa falar que dá pra gente curtir a música, dá pra gente estar no barulho, se protegendo, porque a gente sabe que um número muito grande de adolescentes hoje estão com lesões auditivas induzidas por barulho e muitos músicos também. Então, vamos nos proteger. Curtir a música, claro. Então dá pra curtir a música, dá pra curtir um sonzinho e proteger o nosso ouvido? Com certeza, então, vamos mostrar saber como. Vamos mostrar? Vamos lá. Vamos lá pro show do Dr. Jamal. Mais um. A gente, como médico, precisa sempre ter uma fuga da verdade e da realidade para que a gente possa estar sempre bem com a alma. E a minha é rock and roll. E o segredo para que o médico não vire o próprio paciente está no protetor auricular. Tem um pouco de barulho, o som ele realmente é alto, mas olha aqui, ó, eu toco com protetor. Isso não é uma vergonha, isso é uma obrigação para que a gente possa desfrutar da música, do lazer e preservar a nossa saúde. E dá uma olhada no decibelímetro, esse aparelhinho que mede o ruído do local. Ele ultrapassa 110 decibéis. E detalhe, o Dr. Jamal foi eleito o melhor baterista do concurso. Quem diria? Nosso otorrino é do barulho. Gente, que surpresa maravilhosa, muito legal, Dr. Jamal, que showzaço. Acima de tudo, parabéns, Imagina, né? Poxa obrigado, vida, o maior Mari, baterista do Brasil, médico baterista, essa combinação foi ótima, justamente o Dr. Jamal, que é otorrino, como a Fabi falou. Com certeza. Então, o segredo tá no protetor? O segredo, eu acredito que inicialmente é chamar a atenção que as lesões auditivas acontecem antes do sintoma. Ou seja, a pessoa, mesmo não sentindo falta da audição, mesmo a pessoa achando que está tudo bem, essa pessoa pode sim estar sofrendo as lesões, porque as lesões começam nas frequências agudas, que é onde muitas vezes a pessoa não usa no dia a dia. E aí quando essas frequências vão sendo lesadas mais para as frequências graves, o que acontece? A pessoa começa a entender errado. E o zumbido, doutor, aquele zumbidinho que fica no ouvido também é um dos sintomas, Pois né? agora eu quero perguntar uma coisa para vocês que estão em casa. Quem que nunca foi num show de música ou não foi numa balada e saiu com o ouvido zunindo? É verdade. Não é verdade? E quantos no dia seguinte já não ficaram com esse zumbido incomodando, às vezes até uma tonturinha, não é? Isso já é um sinal. Já é um sinal de que a pessoa é sensível e de que ela passou do limite. Obviamente, os seres humanos não são iguais. Alguns, muitas vezes, acabam suportando isso algumas vezes repetidas. Mas o grande problema é, e se você for uma pessoa sensível de tal modo que essa lesão fique definitiva para o resto da vida? Pense, quando você acordou com zumbido no dia seguinte, se isso ficar para o resto da sua vida, isso é bom ou isso é ruim? Isso é péssimo. Então, muito cuidado. Então, a gente tem que se proteger. Vamos chegar aqui perto dessa bancada. O doutor Jamal trouxe aqui um ouvidão bem grandão pra gente entender exatamente o que acontece lá dentro no nosso canal, né, doutor? Exatamente. Então, o excesso de barulho, às vezes, até a Fabi mostrou ali nas ruas, vendedores ambulantes, às vezes no transporte público, pessoas que têm que trabalhar, né, no ônibus, os motoristas de ônibus. A nossa sociedade é barulhenta. As ruas são barulhentas nos grandes centros. Então, realmente, o que acontece com o nosso ouvido nesse momento dos decibéis lá na altura? Vamos entender primeiro a audição, como que ela funciona. O som vem aqui, aí o nervo auditivo, ele acaba transformando essa onda sonora que chegou em impulso elétrico que vai para o cérebro. Isso é feito aqui, ó. Aqui dentro
neste órgãozinho que fica dentro do nosso ouvido. Como se chama? Ele chama cóclea, todo mundo conhece como caracol. Tá. Então, o caracol vai transformar as ondas mecânicas que vêm do som e vai transformar em ondas elétricas que vão para o cérebro. O que acontece? Uma sobrecarga nesse órgão, ele pode se lesar. Gente, eu sempre falo, o ser humano é muito sensível. Se a gente olhar para o sol ao meio-dia, não vai lesar a vista? Vai. Vai lesar a vista. Se você ficar no sol, tomando sol horas seguidas, não vai queimar a pele? Vai expor a pele. O ouvido é a mesma coisa. Como qualquer outro órgão. Por isso, como a gente usa protetor solar, a gente tem que usar o protetor auricular. É isso, doutor? Mari, Puxa vida, agora eu tava falando o nosso segredo. No início ali com os meninos, eu que sou mãe de adolescente, acho que é uma preocupação de muitos pais hoje em dia, o excesso de fone de ouvido. Essa garotada vive no celular, como todo mundo sabe, e com fonezinho no ouvido. Eu fico preocupada, doutor. Isso faz mal? Tem dois tipos de fone, aquele que você encaixa lá dentro e aquele grandão, que até tá na moda aquele grandão. Isso. Qual é o melhor, o menos pior, se pode, se não pode, o tempo e os decibéis? Ok, então funciona assim, gente. Aqueles pequenininhos são os piores. Ah, é, doutor? Porque eles não vedam totalmente a entrada do som ambiente. Então vem o som você tem que aumentar ambiente, mais, então. Aí você tem que aumentar mais. Por exemplo, você tá no metrô, no trem, você tá no ônibus, ouvindo o barulho do ônibus, mas você quer ouvir a música, não é? Aí dá um gás na música. Dá um gás na música. Por isso aqueles maiores que tem um abafador são melhores, que você ouve ali no volume Aqueles ideal. que isolam o ambiente externo, você acaba conseguindo fazer com que você ouça somente o som e tenha o controle. Agora, uma questão muito importante também em nossa sociedade, Mari, as pessoas fazem duas coisas ao mesmo tempo. Então, a pessoa está estudando ouvindo música. Então, às vezes, vai aumentando a música e fica horas lá. Então, o limite são 85 decibéis durante 8 horas, mas qualquer decibel acima disso diminui drasticamente esse período possível de exposição. E além do protetor, ou de um bom fone de ouvido, é importante manter pausas auditivas. Ou seja, a cada hora, pelo menos a cada 1 hora, ficar 10, 15 minutos, meia hora sem o som. Aí depois voltar, porque as células auditivas conseguem repousar um pouquinho. Dá um descanso. Dá um descanso, Eu tô até sorrindo aqui, porque conselho de mãe não vale muito. Mas quando elas ouvem, as minhas filhas ouvem o doutor Jamal falar, o médico falou, então tudo bem. Com certeza. Olha, doutor Jamal, os telespectadores querem participar. Silvinha Damasceno. Vamos ouvir. Primeiro, quero saber se você comeu os quindins. Chegaram aí os quindins, Silvinha? Chegaram, Mari, mas estão aqui ainda. Tô reservando para mais tarde. Você não vai difícil, resistir. viu? Olha, pra gente tá complicada essa situação. Pra mim, pra você, pro Zuca, a gente vive de dieta, né? Tão complicado. Umzinho não tem problema. Mas, Silvinha, claro. vamos falar então agora da audição. O que as pessoas querem saber? Qual é a principal dúvida? Olha só, a Terezinha de Anápolis, Goiás, e o Pedro aqui de São Paulo, eles estão com a mesma dúvida. Eles têm muita enxaqueca, uma enxaqueca constante. Eles querem saber se esse excesso de barulho pode ser a causa dessa dor de cabeça. Ah, com certeza. Se a pessoa se expõe a ruído intenso por tempo muito prolongado, isso pode dar vários sintomas. Você falou muito bem, essas perguntas são muito boas, porque existem sintomas não auditivos, que são sintomas como dores de cabeça, irritabilidade, a pessoa fica sensível a qualquer coisa, não fala comigo, sabe? Eu já estou irritado. Por quê? Porque além da dor de cabeça também existem até alterações hormonais, frequência cardíaca. Então, muito cuidado, a dor de cabeça pode sim ser ou desencadeante ou estar colaborando para esse problema. Doutor Jamal, uma outra pergunta que muitos pais têm essa dúvida, aliás, é em relação à limpeza com o cotonete. Eu vi que o senhor já trouxe aqui justamente para explicar para a gente, né? Como limpar o ouvidinho da criança. Então, e o nosso, claro. É verdade. A nossa limpeza deve ser feita somente pela parte de fora. Vamos mostrar nesse molde aqui, ó. Só aqui, tá vendo, gente? Ó, com o dedo, com o papel, com a toalha, porque o dedo não entra. Aí se a pessoa vai lá e pega haste de algodão, ó, lararará, a pessoa canta junto, né? Não sei se ela canta junto, né? Lararará, pá, furou a membrana do tímpano, gente. Cuidado, muito cuidado. Então, esta haste de algodão, ela deve ser utilizada só da parte de fora
E como eu sempre repito, o tempo todo, está inclusive escrito na embalagem que não é para introduzir no ouvido. Não é para introduzir. Isso aqui o que é, doutor? Esse aqui é o fone de ouvido que é usado para pessoas que precisam trabalhar no barulho. Excelente, não é? Não tem pessoas que têm que trabalhar, por exemplo, motoristas de ônibus, indivíduos que trabalham em fábricas que precisam na construção civil. Sim. Então, tem barulho, mas ela tem que se comunicar. Aí tem esse então, protetor. esse protetor, ele tem um filtro somente para frequências agudas, porque este protetor aqui, ele vai filtrar todas as frequências. Aí a pessoa, claro que ela vai se proteger, mas ela também não vai escutar a conversa. Então, para quem precisa trabalhar no ruído, esse comunicar, é importante, então, usar um protetor específico para isso, porque nós temos. E tem esse medidor aqui que já só vai explicar para a gente, porque a gente quer saber exatamente até quanto nosso ouvido suporta, até quanto é o ideal, os decibéis. É o medidor dos decibéis. Já isso explica para a gente. Mas antes, Edu, tá preparado aí? Tem um recadinho para a gente? Sim. Agora, Mari, vou pedir licença para fazer uma pergunta, só para dizer uma coisa do doutor Jamal também. É muito legal, doutor, como o senhor faz tudo com felicidade. O senhor é um médico que a gente percebe que o senhor dá a dica para todo mundo, feliz, e hoje eu pude constatar que tocando bateria, o senhor é muito feliz também, isso irradia muita coisa boa para todo mundo. Obrigado, aproveitando a tua experiência, muitas crianças acabam indo mal na escola porque não escutam bem. Como que um pai e uma mãe pode detectar isso em casa? Essa pergunta é muito importante porque no nosso dia a dia nós sabemos que as alterações auditivas de uma criança pequena podem ser como pequenas inflamações. Por exemplo, crianças pequenas, às vezes mamam deitadas, elas acabam mamando deitado, o leite vai para o ouvido. E aí, esse leite no ouvido, o leite vai para o ouvido mesmo, gente, não é conversa mole, não. E aí irrita e forma um catarro que vai diminuindo a audição. Mas sabe, Edu, tem um problema. Muitas vezes essa diminuição da audição é de 10, 20% só. Ou seja, ninguém percebe. Especialmente na nossa sociedade hoje, as pessoas falam que, não, ele está lá brincando no celular e ele gosta de ficar quietinho mesmo, né? E muitas vezes a gente sabe também que, infelizmente, os pais às vezes não dão atenção suficiente e falam, não, ele é distraído mesmo, né? Então, essas lesões auditivas podem prejudicar não só o desenvolvimento escolar, como a própria aquisição da fala. E existe hoje uma experiência muito grande da medicina que essas crianças podem desenvolver uma situação que se chama um problema no processamento auditivo central. Ou seja, ela não escuta bem, o cérebro não recebe as informações da audição. Com o passar do tempo, o cérebro acaba não conseguindo entender direito. São aquelas pessoas, veja você em casa se você conhece alguém. Você chega para ele e pergunta, que horas são? Aí ele fala, Ele dá 2 segundinhos, ele olha para você, aí ele fala, é meio-dia. Entendeu como é que é? Então são aquelas pessoas que têm aquilo que a gente chama aqui de delay, né, em televisão. Delayzinho, não é? Pode ser um problema de processamento auditivo central. Então, a minha recomendação é todas as crianças, a partir dos 3 anos de idade, façam uma consulta com o otorrinolaringologista ou para fazer um exame clínico ou um exame de audição, que é muito simples, não dói, não machuca, é uma audiometria. E esse aparelhinho aqui que o senhor trouxe ajuda também a gente saber quantos decibéis tem o ambiente? Esse aparelhinho, ele ajuda sim. Se ele tivesse ligado, a gente ia ouvir um barulhão que teve agora há pouco, mas ele não estava, né? A gente falando assim, dá pra gente fazer um teste agora? Dá só pra gente, ó, vocês conseguem ver aqui? Só pra gente entender, esse não é o aparelhinho que faria esse teste com a criancinha. Não. É um outro teste, ver, um outro exame. Dá pra ver isso aqui, é pra né? gente medir aqui do Olha ambiente. Lá, eu vou começar a falar mais alto aqui, olha lá, eu comecei a falar... É o nosso doutor do barulho! Então olha, chegou a 100 decibéis. E qual seria o limite, doutor? O limite é 85 decibéis durante 8 horas seguidas. Certo. E se esse período acabar sendo, então, mais prolongado do que essas 8 horas ou acima dos 85 decibéis, cada vez o limite é menor. Só para terem uma ideia, esta intensidade sonora sem proteção do show que a gente tocou acima de 100 decibéis dá por volta de 15 minutos. Muito bom. Olha, estreamos então agora o quadro Explica Doutor. O senhor está convidado a voltar sempre aqui para nos trazer essas explicações maravilhosas. Oba! Dia do amigo, o senhor é um amigo obrigado, querido. Zucca, muito obrigada. Muito bom, né, Zucca? Semana que vem tem mais, é o nosso Explica Doutor. O doutor já vai saber.
Acho que o Zuca tá Você não com está com problema problema de audição, era eu que estava com o microfone desligado. Então a sua audição está ótima, tá bom? Toda quarta-feira tem o Explica Doutor com esse amigo querido que é o Dr. Jamal. A gente cada vez descobre uma coisa nova a respeito desse amigo e a gente fica mais encantado por ele. Seja bem-vindo, meu parceiro. Obrigado.